Comentar com você nesse vídeo sobre a derrota do Flamengo para o Penharol, gente. Vitória do Penharol no Maracanã pela ida das quartas de final da Libertadores de América, amigos e amigas. Durante 2 dias eu estive para fazer um vídeo prévio sobre esse jogo, não consegui em virtude de problemas técnicos aqui no canal. Cheguei a comentar no dia de hoje com amigos do grupo, né? Ontem à noite, agora me falha a memória, na madrugada, sobre a partida que o Penharol poderia fazer, que poderia complicar para o Flamengo. Não tanto pelo Penharol, que é uma equipe que está num momento muito bom mesmo, mas sobretudo pelo Flamengo, né? E as palavras que eu utilizei lá no grupo foi: eu não confio no Flamengo do Tite, ok? E de novo, o que a gente viu em campo foi uma tragédia. A começar pela escolha, né? Como é teimoso, né? Isso não muda nunca. Como é teimoso, como chega a ser ridículo o Tite com essa teimosia dele, com essa incapacidade de ver o óbvio, né? Eu me refiro especialmente à questão do De La Cruz barra Léo Ortiz. O Tite, por quê? Por que cargas d'água ele resolve mexer naquilo que está funcionando minimamente? Não dá para entender. O Flamengo hoje não teve o Léo Ortiz, né? Particularmente durante o tempo que ele não pôde estar em campo. E também não teve o Pulgar. O Flamengo simplesmente não teve esses dois jogadores. Não foi somente o Léo Ortiz. Foi o Pulgar também que esteve fora da equipe, porque ele não consegue praticar o mesmo jogo na companhia do De La Cruz, em virtude de que as coisas não estão funcionando tão bem neste momento para o De La Cruz neste Flamengo do Tite. Eu diria que também pela razão óbvia de que o Tite não consegue, na verdade, fazer isto acontecer. Entendam, o grande técnico é aquele que faz os grandes jogadores jogarem. O técnico mesquinho é aquele que não consegue fazê-lo. E hoje este é o Tite do Flamengo, que eu já falei várias vezes que não era técnico para o Flamengo. Eu falei, inclusive, quando começou a dar certo. No começo, quando deu certo, eu falava que o Tite não é técnico para o Flamengo. É o técnico do jogo mínimo. E o Flamengo, com o elenco que tem, com o investimento que tem, com o orçamento que tem, não pode praticar o jogo mínimo. O jogo medroso, covarde, né, e medíocre. Ok? Porque o que a gente vê hoje em campo foi mediocridade pura. Contudo, foi apenas mais um capítulo dessa mediocridade que temos acompanhado no Flamengo dentro de campo, diante de todos os adversários, mesmo quando vence. Mesmo quando obtém vitória, a gente percebe que é a vitória, com raras exceções, praticada pelo jogo mínimo, né? Isso é uma vergonha. E os responsáveis, evidentemente, muito mais do que o seu Adenor, são aqueles que contrataram o seu Adenor, porque não tem criatividade. O Flamengo é o clube que poderia bancar um grande técnico europeu, um grande. O Flamengo é no Brasil, o clube que poderia brigar por um grande técnico lá na Europa. Mas esse complexo de vira-lata, né, de não entender que pode fazer essa briga assim, é o que tem atrapalhado o Flamengo. Esse complexo de vira-lata é que não faz o Flamengo avançar muito mais, se tornar o grande clube do hemisfério, assim, disparadamente à frente de todos os outros, a ponto de, estando aqui no Brasil, estando aqui na América do Sul, no hemisfério aqui ocidental, aqui na América do Sul, aqui no Brasil, poder competir, poder estar à altura dos grandes, dos gigantes do futebol europeu. Né? O que impede o Flamengo de conseguir isso, que é o time que mais tem, o clube que mais tem condição para chegar a esse nível de lapidação, o que impede é justamente essa gestão, né, de cabeça, de mentalidade pequena, de um político que jamais deveria ser o homem forte do futebol do Flamengo. Há muito tempo não era para ser técnico, ser homem forte do futebol do Flamengo. Bateu em pessoas, né, no escândalo público que fez o nome do Flamengo, né, ir para as lamas em certa medida. Ele continuou no cargo, porque o homem que só pensa na indústria do petróleo, que está nem aí para o Flamengo, utilizou-se do Flamengo para chegar à posição, inclusive, que está no mercado empresarial, né, não está nem aí para o Flamengo, e o político usa o Flamengo como plataforma e ninguém faz nada, gente. Absolutamente nada. Esse senhor continua no Flamengo, continua fazendo um monte de barbaridade, tá tudo bem, tá tudo lá. Eles acham que basta contratar jogadores que tá tranquilo, né? Que aí a equipe vai entregar. E não é bem assim. Tem que contratar jogadores, tem que contratar um técnico à altura, né? Não é mais como no passado, que você deixa alguma coisa ali errada ou insuficiente, que tudo tá muito bem. Não, hoje tem competitividade no futebol brasileiro e da América do Sul, gente. Não dá para aceitar esse tipo de coisa, né? É esse clube cujos dirigentes não se preocupam de fato há muito tempo com a enfermaria do Flamengo. O que acontece com a enfermaria do Flamengo? Por que tantos jogadores lesionados? Por que demora da recuperação? Por que demora tanto para ganhar ritmo quando volta? Ninguém se preocupa com isso.
Pois tudo isso tem ciência, tem que ter ciência por trás disso, para explicar por que essas coisas acontecem hoje em dia com o Flamengo. Ninguém quer saber. Só que a equipe que o senhor Adenor tem em campo, os jogadores que ele tem à sua disposição hoje para colocar em campo, né? Mesmo com todos os problemas da enfermaria, a gente precisa entender uma coisa, é um timaço, é um time muito bom e também não está funcionando por causa do senhor Adenor, que é um técnico pequeno demais para o Flamengo. O que vai precisar acontecer? Vejam, o Flamengo perdeu em casa para o Penharol, o Flamengo pode reverter lá em Montevidéu, claramente que pode, mas ainda assim, né, é absurdo o que está acontecendo. Tá? E não é necessário, na verdade, esperar a derrocada total para que as mudanças de fato aconteçam. As mudanças precisam acontecer quando elas precisam acontecer. Entende? O que a gente viu hoje foi uma vergonha. Dentro de campo, uma equipe completamente, mentalmente dominada, do ponto de vista mental, pela equipe uruguaia. A equipe do Penharol jogou em casa. A equipe do Penharol ignorou completamente o fator casa do Flamengo, a torcida do Flamengo. Dentro de campo soube, por exemplo, né, se fechar para o poder que a torcida do Flamengo poderia fazer para corroer o seu jogo, né? Lidou com o Flamengo como se fosse uma equipe de homens contra meninos, né? A defesa do Flamengo, o senhor Adenor é o homem que a gente presume que ele sabe montar equipes defensivas. Eu sempre falo isso aqui no Brasil. O Brasil, o que mais deveria ter era técnicos, né, voltados muito mais para o protagonismo. O que mais nós encontramos são técnicos preocupados com a defesa. É impressionante. Ainda assim, os nossos técnicos não sabem montar equipes para serem defensivas. Os técnicos brasileiros defensivos não sabem montar equipes defensivas. E o Tite não é diferente disso. O Flamengo não consegue ser uma equipe defensivamente forte, gente. Entende? Não consegue. E quando há de trabalhar lá no terço final, também não sabe muito o que fazer. Sabe por quê? Porque depende dos jogadores. Porque o senhor Adenor não está na mentalidade dele o jogo ofensivo. Então ele não treina esse tipo de jogo. Acordem para a realidade. Ele não treina porque ele não pensa, ele não considera, ele não valoriza esse tipo de jogo. E é por causa disso que a equipe, quando está com a posse de bola maior do que o seu adversário lá no terço final, não sabe o que fazer com ela. Não sabe. E o pior, né? Aí deixa muito espaço, uma equipe espaçada, né? Fica muito fácil para os adversários fazerem transições. A transição do Penharol hoje foi uma lição, mas uma lição também empoderada pela incapacidade do Flamengo de, né, impedir essas transições do campo de defesa para o campo de ataque. Impressionante, gente. Impressionante. Ao mesmo tempo, quando a gente vê as transições do Flamengo, a lentidão inacreditável. A lentidão na transição do campo de defesa para o ataque, a lentidão colossal, absurda na transição para o campo de defesa. Impressionante. Será que esse tipo de coisa ele não faz? Nem isso ele consegue fazer com que a equipe saiba fazer melhor dentro de campo? É inacreditável. Para que o Tite ganha o salário que ganha no Flamengo, gente? Para fazer isso aí? Porque ele não sabe montar uma equipe defensiva, não sabe montar uma equipe ofensiva, não sabe montar uma equipe que transite para o campo de ataque ou defesa, não sabe fazer nada. E a equipe fica refém dos jogadores que nem sempre vão conseguir, que também tem responsabilidade, tem jogador que precisa entregar muito mais aí. Agora, evidentemente que muito do desempenho tem a ver com esquema, tem a ver, sabe o que, gente? Com ideias. As ideias para o jogo, as ideias de como as coisas têm que acontecer dentro de campo, as ideias de como a transição tem que acontecer, as ideias de como a equipe tem que trabalhar nos corredores. E tudo isso vem de uma mentalidade tacanha, ridícula, pequena, nanica, entendeu? Microscópica, quântica, que é do Tite, que é do técnico do Flamengo. Como é que o Flamengo, sendo a potência que é, um dos maiores clubes do planeta, tem no seu comando um técnico com essa mentalidade, gente? Não dá para acreditar num negócio desse. Então não é por acaso que as derrotas acontecem, sabe? Não é mais por acaso. No passado, com muitos erros, a gente podia contratar qualquer técnico, Joel Santana da vida, só alegria, só felicidade e tal. Você colocava um grande elenco lá, acabava ganhando. Hoje não é mais assim que funciona. Entende? Tem que ter muito mais ciência por trás disso, tem que ter seriedade por trás disso. Não é possível o que está acontecendo. Como pode? O que precisa acontecer para que as pessoas acordem? É inacreditável. A gente olha pro campo, né, ali o Pulgar, péssimo, horrível, mas também o De La Cruz, e o culpado disso é o Tite. Você percebe quando o Ortiz entra, como a coisa já melhora, como o Flamengo consegue entender um pouco mais, mas a Inês já morta, né, como diz o Camões, né. Então você pode colocar, o Flamengo, olha o Flamengo titular, né, o Varela, Fabrício Bruno, né, horrível, essa linha defensiva horrorosa, né, o Penharol fazia linha de passe na defesa do Flamengo, impressionante.
né? E eles não conseguiam fazer nada. Léo Pereira, né, o lateral ali, o Alexandro ali, né, tal também, né? Olha esse time do Flamengo, gente. Essa é só a primeira linha, além do Rossi ali guardando o arco, né? Pulgar, De La Cruz, mal, mas são Pulgar e De La Cruz, né? Gerson, De Arrascaeta e o Gonçalo Plata ali fechando, né, essa linha ofensiva. E o Bruno Henrique ali no ataque, né? É centroavante? Não. Foi improvisado como 9? Sim. Foi improvisado como 9 ali no caso, né? Tá? Então nós temos um problema aí, né? Porque a gente pode falar assim, bom, então o fato de terem jogadores ali na enfermaria e tal, né? Essa coisa toda, né? Então aí isso aí explica, na verdade, o fato de que não tem o centroavante, tem que ser o Gabigol. Oi, Gabigol, não, o Tite não gosta dele. Né? Então não vai acontecer, né? Então você improvisa ali o Fabrício Bruno, não, gente. Você fabrica ali enfim, o Bruno Henrique, né? Ali, ok. Ainda assim tinha que dar certo. Ele não é necessariamente um jogador que não possa ser um 9 improvisado em alguns momentos. Mas não é dele, evidentemente. Não é dele, né? Eu não entendo por que, na verdade, por que cargas d'água, né? O Carlos Alcaraz não pôde, por exemplo, entrar nesse jogo, né? Num melhor momento, inclusive. As escolhas horrorosas do Tite, mesmo nas primeiras alterações. É inacreditável. E o Perón jogando, né? Max Silveira, que eu falava há muito tempo, ó, jogador interessante e tal, custava nada, futebol brasileiro contratar, aquela coisa toda. Enfim, jogador interessantíssimo. O Léo Fernandes deitando e rolando, né? Cabreira, né? Jogando muita bola, Baense, né? Olha, gente, não dá, né? Porque o que a gente teve hoje foi uma lição do Aguirre pra cima do técnico do Flamengo, gente. É isso mesmo, o Aguirre mostrou hoje essa capacidade de o Perón, gente, trabalhando no campo de ataque com uma sabedoria incrível. O Aguirre, que é um técnico ultra defensivo, mas que mostra que consegue fazer com que a sua equipe trabalhe muito bem no campo de ataque. E não é de hoje, tá? Que ele tá fazendo suas equipes jogarem bem. Não é de hoje, tá? Então, assim, você olha para o elenco do Penharol, não dá para comparar. Por que o Penharol ganhou do Flamengo? Por causa da questão tática. O Penharol superou o Flamengo na tática, gente. No esquema tático, na tranquilidade, no mental, né? Porque o Penharol hoje foi um time de homens contra um time de meninos, né? E teve no banco, né? Um técnico, um professor, na verdade, contra um merda. Que é o Tite, como técnico de futebol. É isso. Até quando? É claro, pode ganhar. Mas ainda assim, o que aconteceu hoje foi uma vergonha. E essa questão de que pode ganhar no Uruguai, tem de ganhar no Uruguai. Tem de ganhar. Tem obrigação de ganhar lá no Uruguai. E ainda que ganhe, nós não podemos nos esquecer do que foi essa partida tacanha, ridícula do Flamengo no Maracanã. E foi ridículo e tacanha porque ela aconteceu a partir das ideias desse técnico brilhante, né? Para não dizer o contrário, né? Com essa mente ridícula que é o Tite, para dizer a verdade, né? É isso. Até quando isso, gente? Não dá pra aceitar um negócio desse. É o Flamengo, pelo amor de Deus! É isso. Parabéns ao Penharol que soube ganhar de um time medroso e perdido, completamente perdido, em campo no Maracanã, amigos e amigas.